Meu nome é Maria Vitória e vou falar sobre desastres ambientais. É um acontecimento que provoca uma alteração negativa no meio ambiente. Ele é causado tanto pelo homem como de forma natural. Ele gera o enfraquecimento da fauna e da flora, a deslocação de pessoas e morte. Por exemplo, de forma natural, ele é causado através de furacões, terremotos, tempestades e etc. Pelo homem, ele é causado através de derramamento de petróleo no mar, rompimentos de barragens e acidentes nucleares e etc. Desastres ambientais que aconteceram no Brasil. Acidente com Césio, em Goiânia, em 1987. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2000. Rompimento da barragem Mariano, Minas Gerais, em 2015. E rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019, e etc. Oi, meu nome é Lucas Nunes e minha fala será: principais impactos ambientais gerados pelo homem. O ser humano é importante protagonista da aceleração dos impactos ambientais no meio ambiente. É o que levou, dentre outras coisas, às alterações climáticas, perda de espécies e de habitats. Isso ocorre decorrente de falta de consciência ambiental na população, visto que cada vez mais utilizamos indiscriminadamente os recursos naturais, renováveis e não renováveis, para suprir nossas necessidades. Medidas para evitar esse aceleramento foram enviar o desperdício de água e de energia, assim como o descarte adequado do lixo e a diminuição do uso de automóveis. Essas medidas são práticas simples que diminuem os danos causados no meio ambiente. Com a globalização e o aumento do consumo mundial, esse processo tem se acelerado cada vez mais, gerando diversos impactos que muitas vezes se tornam invencíveis. Alguns exemplos dessas práticas de intensificados pelo crescimento das cidades, desde construções de estradas, ferrovias, rodovias, pontes, implementação de indústrias. Essas ações levam a um aumento significativo ao desmatamento, das queimadas, da poluição, água, ar e solo, bem como a da agricultura intensiva e pecuária, os quais induzem ao aumento do efeito estufa, aquecimento global, chuva ácida, dentre outras consequências negativas para o meio. Bom, resumindo a minha fala, significa que o ser humano ele não tem consciência daquilo que ele faz, principalmente no meio ambiente. Por quê? Porque ele pensa principalmente a construir indústrias, que o Brasil, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores causadores do desmatamento, segundo o IBGE, como posso dizer, ele... Arthur, ajeita aqui, viu, Arthur? Ou é a Alice, sei lá. Corta aqui, rapidinho. Eu tô ajeitando aqui a luz. Corta aqui, viu? Eles são os grandes causadores de tudo isso, porque eles não têm consciência que, como posso dizer, que como a floresta amazônica, por exemplo, que é uma das grandes florestas do Brasil, ela tem grandes riquezas naturais presentes nela, ou seja, a árvore mesmo. A árvore tem um grande recurso natural. E mesmo eles vendo esse recurso natural, eles querem desmatarem para o quê? Para avançarem no meio tecnológico. Mas isso é errado pelo fato de, se não temos árvores, não temos materiais para respirarmos. Por quê? Porque as árvores são dos materiais ambientais. Impactos ambientais designam diversas formas de afetar o meio ambiente, desestruturando o ecossistema. Pode-se entender como impactos ambientais toda ação causada pelo homem ou não que venham afetar em como a natureza e o meio ambiente se estruturam, podendo causar vários danos irreversíveis ao mundo. Vou dar agora alguns exemplos de alguns impactos ambientais, os mais comuns que acontecem normalmente. Pode ocorrer erosão do solo por causa de alguma atividade agropecuária, a poluição do solo por descarte irregular de resíduos, poluição dos rios por materiais tóxicos provenientes das indústrias, que no Brasil a gente sabe que tem muita indústria, aí vai procurar onde colocar os dejetos, normalmente isso acontece poluindo os rios. O desmatamento, que é muito ocorrente na Amazônia, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo,
que aconteça essa queimada de combustível sobe para a atmosfera, prejudicando a camada de ozônio e as queimadas. Impactos ambientais. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos. Os despejos de resíduos químicos, dejetos químicos nas águas, rios, mares, que as grandes empresas, elas pegam seus dejetos químicos e jogam tudo dentro d'água. Isso causa uma poluição nos mares, que também pode nos prejudicar e prejudica algumas espécies de animais marítimos. Assim como os peixes, as tartarugas, como as pessoas pegam seus lixos, como sacolas plásticas, coloca lixinhozinho e joga tudo dentro do mar. E isso vem afetando muitos animais. Alguns como poluição, mudanças climáticas, chuva ácida, destruição de habitats, é isso que acontece nos pontos negativos dos impactos ambientais. Pontos positivos: recuperação de matas, replante de árvores, limpeza de rios e temos também a criação de espaço verde, onde alguns centros urbanos, grandes centros urbanos, hoje fazem as criações de espaço verde. O que são desastres ambientais? Um desastre ambiental, também conhecido como desastre ecológico, é um evento catastrófico causado ao meio ambiente pela atividade humana. É isso que diferencia de um desastre natural, que ocorre sem a interferência humana. Principais tipos de desastres ambientais: desastres atmosféricos, incêndios ou queimadas em florestas, por exemplo, causados direta ou indiretamente pela ação humana, como também possíveis vazamentos de gases tóxicos. Desastres aquáticos, contaminação da água causada por diferentes tipos de resíduos e poluentes. Um exemplo é o derramamento de óleo. Desastres terrestres, causados por incidentes em atividades como mineração e agricultura, ou ainda por acidentes no transporte rodoviário, que podem contaminar o solo a partir do vazamento de combustíveis ou outros produtos químicos. Desastres nucleares. A geração de energia nuclear apresenta risco significante ao meio ambiente e à atividade humana. Os incidentes envolvendo a contaminação por radiação ao longo da história demonstram elevados riscos ambientais, principalmente relacionados ao potencial de dano biológico. Quanto às dificuldades de remediação,